Seu coração já carregou ou sentiu o peso esmagador de uma despedida que parecia final? É como se uma âncora invisível estivesse amarrada em você, puxando para fundo de um oceano de incertezas. Em meio ao luto, a pergunta mais cruel que surge, murmurada no silêncio total: onde ele está agora? Será que ela está me vendo sofrer? Alimentamos a dor com a ansiedade, imaginando nossos amados vagando, conscientes da nossa luta, ou talvez esperando em um lugar nebuloso e desconhecido. E se eu dissesse que a Bíblia tem a resposta certa e consoladora para essa pergunta? Um segredo que tira o peso da culpa e da incerteza dos seus ombros. É mais do que uma promessa, é uma janela que se abre para o descanso de Deus, um alívio de muitas vezes a cultura popular nunca lhe contou. Hoje, vamos desvendar o que a palavra de Deus realmente nos diz sobre a consciência após a morte. É uma verdade que vai libertar o seu luto e transformar sua esperança. Vem comigo que a jornada para a paz no sono começa agora. Primeiro, a morte não é uma transição, é um reset. O conceito mais radical que precisamos entender é o da composição humana. Lá em Gênesis, pense em um computador. Ele é feito de hardware, o corpo, e de software, o fôlego de vida, o princípio da vida que vem de Deus. Quando você liga os dois, você tem um sistema operacional funcionando, a alma vivente. O ser humano se torna uma alma vivente. Ele não recebe uma alma flutuante. A morte, biblicamente, é como tirar o plug da tomada. O hardware volta ao pó da terra e o software, o fôlego, que é o poder de vida, volta para Deus que o deu. O que acontece com a consciência neste momento? Ela para. No mesmo dia em que o fôlego sai, seus pensamentos desaparecem completamente, como está escrito em Salmo 146:4. A Bíblia não fala da alma voando ou de julgamento instantâneo. Ela fala de um profundo e silencioso descanso. Isso tem um significado prático. Você não precisa mais temer a ideia de seu ente querido estar sofrendo, vagando ou sendo atormentado. Na próxima vez que o medo bater e a imagem de um espírito sofredor surgir na sua mente, pare e recite em voz alta: o seu parente está descansando no plano de Deus. A Bíblia diz que ele dorme em paz. Você está usando a palavra como uma barreira sonora contra a ansiedade. Que alívio essa verdade te traz? Que peso sai do seu luto quando você entende que a pessoa amada não está presa a este mundo observando cada lágrima sua? Comenta aqui embaixo qual é o seu sentimento agora quanto a isso. É alívio, paz ou surpresa dessa situação? É como se Deus, em sua infinita bondade, estivesse segurando uma pequena criança em um berço após um dia longo e difícil. A criança não tem mais dor, não tem mais medo e não está consciente do barulho lá fora, apenas descansa. Este é o sono da morte. Segundo, o testemunho de Jesus e o poder do sono. Se quisermos saber o que acontece na morte, precisamos ir a quem venceu a morte, Jesus. Ele usou a palavra dormindo para descrever a morte em dois momentos cruciais. Pense na história de Lázaro primeiramente. Jesus não disse: Lázaro foi para o céu e está me esperando. Ele disse: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou acordá-lo. Por que dormir? Porque o sono implica inconsciência. O sono profundo de Lázaro durou 4 dias e ele não contou histórias do além. Irreversibilidade. Um sono termina com um despertar. Se a morte fosse uma transição imediata para o céu consciente, a ressurreição se tornaria um evento secundário, quase redundante. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, ainda não subiu aos céus, segundo o apóstolo Pedro, que está escrito em Atos 2:34. Porque a recompensa e o julgamento não vêm na hora da morte, eles vêm na hora do despertar. O estado intermediário é o túmulo, onde se dorme em paz. Na sua vida de oração, comece a trocar o termo partiu ou foi para o céu pelo termo dormiu em Cristo. Isso não é apenas uma mudança de vocabulário, é uma mudança de crença. Ao fazer isso, você está confessando a verdade de Jesus, hoje,
quando você pensa em sua esperança futura. Feche os olhos e imagine Jesus na beira do seu túmulo dizendo: como fez para Lázaro, acorde, venha para fora. É a sua voz que nos tirará do sono. Você consegue sentir a diferença entre imaginar um ente querido flutuando em algum lugar vago e a imagem de Deus guardando essa pessoa em um sono seguro? Qual das duas imagens traz mais paz à sua alma? O que isso te ensina sobre a autoridade absoluta da voz de Jesus? A morte não é um ponto final, mas um parêntese. É como se você estivesse lendo um livro fascinante e no momento da morte o autor colocasse um marcador de página e dissesse: pausa para o descanso. A morte parte e vem no próximo capítulo. O autor está aguardando o livro e o marcador. Terceiro, a esperança ativa da ressurreição. Se a morte é sono, a nossa única esperança verdadeira é o despertar, a ressurreição. A Bíblia transborda com essa promessa. Jesus deixou claro: a hora está chegando quando todos nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5:28. O foco não está no nosso corpo entrando na terra, mas no momento em que ele sairá dela, glorificado. O apóstolo Paulo nos conforta: não queremos que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 16. Notem, eles ressuscitam, acordam primeiro, para se juntarem ao que estão vivos. Eles não descem do céu, onde já estariam. A vitória final de Cristo não é nos dar uma alma desencarnada, é destruir a morte completamente e nos dar um novo corpo, eterno, físico e perfeito. A esperança cristã é concreta, não etérea. Essa verdade te protege do engano, o espiritismo, as médiuns e as histórias das viagens aos céus, que contradizem a Bíblia, se tornam ineficazes contra você. Hoje, escolha deliberadamente não consumir mídias ou histórias que te façam duvidar da palavra de Deus. Em vez disso, procure uma passagem sobre a ressurreição, como em 1 Coríntios 15, e escreva em um cartão. Mantenha essa âncora física de esperança com você. Sabendo que há um despertar físico e real vindo, o que você precisa mudar na sua vida hoje? Se este é o seu único tempo para fazer a escolha por Cristo, para se preparar para o retorno, o que você precisa dizer sim e o que precisa dizer não a partir de agora? O dia da ressurreição não será apenas o sol nascendo, será o momento em que a própria terra se tornará um gigantesco despertador, tocando o alarme de Deus. Aquele som não será para incomodar, mas para chamar seus filhos pelo nome, para um café da manhã de boas-vindas que durará a eternidade. Lembre-se, primeiro, a morte é um sono, não um estado de consciência sofredora. Segundo, a voz de Jesus é o único despertador que tem autoridade sobre o túmulo. Terceiro, nossa esperança é a ressurreição corporal, uma nova vida física e perfeita no retorno de Cristo. Uma oração a todos vocês. Senhor, nós te agradecemos pela clareza da tua palavra. Liberta-nos do medo e da confusão. Ajuda-nos a viver cada dia com a urgência de que sabe que a vida é curta e a eternidade está próxima. Que encontremos paz ao sabermos que nossos amados estão guardados em teu sono e que um dia ouviremos o chamado de Cristo. Amém. Se essa verdade tocou o seu coração e tirou um peso das suas costas, me ajude a levar essa mensagem libertadora adiante. Curta esse vídeo, salve nos seus favoritos para rever quando a dúvida surgir e compartilhe agora com alguém que você sabe que está sofrendo com a incerteza de um luto. E para eu saber que você estava até aqui, ancorado na esperança da ressurreição, escreva nos comentários a palavra descanso. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.